O personagem mais overpowered dos animes, o Rei Demônio da Tirania, reencarnou após 2000 anos para trazer paz ao mundo. E para se adaptar a esse novo mundo, se matriculou na escola do Rei Demônio que estava pela espera do precursor, o Rei Demônio da Tirania. Só que ele foi classificado como um simples demônio sem talento para ser o cara. Chega junto porque hoje vamos ver o resumo completo de Mahoga Queen. E antes de começar já chega pesado no like para fortalecer. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos só de anime sensacional. E deixa aí nos comentários alguma sugestão de outro anime para eu trazer para vocês. Sem mais enrolação, já fica com o resumo do anime. Há 2000 anos, um homem conhecido como Rei Demônio da Tirania dizimou várias nações humanas, tacou fogo na Floresta dos Espíritos e matou até mesmo deuses. Depois de desistir da sua vida para dividir as raças, ele reencarnou na Era Mágica e começou a frequentar a escola do Rei Demônio, sendo marcado como um divergente. A Academia do Rei Demônio é uma escola criada exclusivamente para treinar o próximo Rei Demônio, onde reza a lenda que a reencarnação do último Rei Demônio da Tirania tá vindo por aí. Alguns jovens demônios recebem um convite entregue por corujas para participar do exame de seleção para a academia. No dia dos testes de avaliação, uma garota chamada Misha Necron é empurrada por alguns jovens nobres membros da realeza, deixando sua carta cair no chão. No entanto, Anos pega a cartinha para ela e a devolve, e saem juntos na caminhada com seus pais gritando boa sorte. Quando os dois se aproximam do portão, eles se deparam com um membro da nobreza que mete o bullying com eles, mas eles passam reto deixando o mano pistola que foi ignorado. Anos lança que nem tinha se ligado no cidadão, pois seu poder mágico era tão ridículo de fraco que nem dava para notar sua presença, o que deixa o maluco ainda mais pistola, invocando chamas da escuridão para intimidá-lo. Só que o Anos consegue apagar suas chamas usando apenas a respiração, o que deixa ele indignado, querendo saber o que ele fez. E foi como apagar um fósforo. O prota usa um encantamento em suas palavras para deixá-lo totalmente submisso antes de sair fora. Durante o teste prático, Anos é colocado contra os Eps. Dessa vez ele vem preparado para o duelo, vestindo uma armadura especial que anula os efeitos das palavras encantadas do Anos, e com uma espada mágica lendária que pega fogo. Ele começa a se achar por causa da capacidade da espada de aumentar seus poderes em 10 vezes. Quando ele vai pro X1, Anos apaga suas chamas novamente com muita facilidade. Ele revela que a espada é falsa e decide dar uma vantagem pro seu oponente, pois ele era claramente muito fraco, mas basta uma surra rápida sem usar as mãos e os pés para escaralhar os Eps. Mesmo levando um pau, ele ainda é extremamente arrogante por considerar o Anos um plebeu, e mesmo que fosse morto, nunca iria desistir. Mas com um ataque muito fraco, uma estaladinha de dedo, ele acaba matando o maluco. Anos rapidamente ressuscita o camarada, deixando todo mundo que tava vendo em choque, pois matar o cara poderia fazer ele perder no teste. Então ele continua matando e ressuscitando, várias e várias vezes até finalmente o cara se render. Após o exame de admissão, Anos tromba a Misha esperando por ele do lado de fora. Ele então a convida para encostar no barraco dele para um banquete que sua mãe vai fazer. Quando chegam em sua casa, sua mãe fica extremamente emocionada e fala que tá extremamente feliz por ele ter conseguido passar na academia com apenas um mês de idade. Mais tarde, eles estão dando um rolê e trocando uma ideia, mas são cercados por uma barreira feita com magia de criação. O homem que se intitula de Lorde Demônio fala que vai se vingar de Anos por humilhar publicamente seu irmão e desonrar o clã hindu. Nisso, Zep se gaba da força do seu irmão, só que ele leva um apavoro do irmão, dizendo que seu clã não tem lugar para fracos e matando ele. O atual Lorde Demônio começa as ameaças enquanto prepara o ataque, só que o Anos força os círculos mágicos a ficarem totalmente fora de controle, fazendo eles explodirem. Para conseguir virar o curso da batalha, o mano diz que vai usar uma magia proibida para eliminar ele, mas o Anos não é afetado por esse tipo de magia, pois ele é a própria origem do feitiço. Anos transforma Zeps em um zumbi, com mais poder mágico do que tinha antes, e sugere pro Lorde Demônio que ele se redima com seu irmão, para que juntos eles possam unir forças se quiserem ter uma chance. Só que o cara não quer se render, pois isso seria um desgosto. Quando ele é atacado, tenta se desculpar com o irmão no último segundo, mas acaba morrendo da mesma forma. A magia de criação então começa a colapsar, mas o Anos consegue lidar com tudo ao mesmo tempo tranquilamente. Depois do caos, Anos conseguiu ressuscitar os irmãos, deixando eles totalmente em choque. No passado, vemos Anos sendo confrontado pelo herói Kanon. Ele sugere um plano para acabar de uma vez por todas a guerra entre suas raças, desistindo de sua própria vida para ativar um grande feitiço que isolaria as duas raças. Imediatamente, Anos foi morto pelo herói e sua morte amplificou o feitiço, que ergueu uma barreira numa vasta região. De volta à escola, Anos descobre que o brasão em seu uniforme é o de um divergente, pois não passou no teste de aptidão para Rei Demônio. Então a professora Emília chega na sala de aula e fala que vai dividir a classe em duas equipes, e pergunta quem quer se voluntariar para liderar os grupos. Anos levanta a mão, mas a professora lembra que os estudantes híbridos que vestem branco não são legíveis para essa posição, só que ele pede para ser testado para avaliar seu potencial, e fecha um pacto. Se ele falhasse, teria que abandonar a escola. Ele prova seu potencial melhorando o círculo mágico que a professora tinha desenhado, e ela é obrigada a aceitar as suas condições de poder participar. Uma garota chamada Sasha Necron também declara suas intenções à classe de se candidatar a líder. Quando Anos vai se apresentar, ele diz que seu nome é Anos Vorudigodo, o Rei Demônio da Tirania. A professora pede para os alunos escolherem seus líderes, e a única pessoa que se junta a ele é a Misha, enquanto todos os outros alunos escolheram o grupo da Sasha. Sasha chega para confrontar os dois, e revela que sua irmã Misha é apenas uma boneca, sem alma e sem vontade. Uma boneca animada
por magia. Ela então usa o olho demoníaco para fazê-lo se submeter, mas não tem nenhum efeito, pois o Anos também possuía o mesmo olhar demoníaco que ela, só que muito mais forte. Depois da escola, Sasha desafia o Prota para um duelo, com um acordo de que quem perdesse teria que fazer tudo o que o vencedor quisesse. Após uma semana, o dia do desafio chegou, e os dois times se reúnem para um duelo. Quem derrotasse o líder primeiro venceria. Quando a disputa começa, a Misha usa magia de criação para erguer mais alguns castelos, a fim de criar uma distração para o inimigo. E Anos aparece na frente do castelo adversário sozinho. Ele consegue penetrar a barreira do castelo com muita facilidade, e começa a erguer o castelo tacando para cima. Em seguida, arremessando para longe, falando pro pessoal cair com jeito, senão eles iriam morrer. Mesmo com o grupo todo esbagaçado, a Sasha consegue reagrupar seu time para juntarem forças e conjurarem uma magia avançada de fogo, e atacar o Prota sem dó. Só que ele lança um feitiço semelhante, só que muito menor, que cancela o ataque da Sasha, destruindo completamente a base dela. Mais tarde, ele leva as duas irmãs para um banquete na sua casa, e seus pais ficam orgulhosos, porque agora seu filho tem duas novinhas no grau como pretendente. Após jantarem, ele acompanha as duas até em casa. Sasha agradece o Anos e do nada lasca um beijo nele, falando que era só um beijo de amizade. Olha que da hora. No dia seguinte, Sasha se junta com o Anos para se tornar o novo membro do grupo, já que ela havia perdido e precisava cumprir sua parte no pacto. A professora fala pro Anos ter boas maneiras, pois eles iriam receber um dos 7 imperadores demônios anciões. Quando o imperador demônio chega na classe, Anos o chama pelo primeiro nome, mas o Yves não o reconhece. Ele afirma que perdeu suas memórias de 2000 anos atrás e só tem memórias de seu mestre. Anos então tenta ver suas memórias, mas não tem sucesso. Então ele só abandona o assunto completamente. Após a aula, Anos revela que todo o passado de Yves foi completamente alterado. Por isso, o rei demônio da tirania que ele se lembra tinha o nome errado. A professora Emília fala que a próxima aula vai ser de quem conseguir mais itens mágicos na masmorra do castelo, e os pontos seriam calculados com base no número de itens que conseguissem coletar. Todo mundo já sai no pinote para conseguir achar primeiro, mas Anos está sem pressa, já que o castelo é dele, e ele sabe exatamente onde tá os itens mais fortes e raros. Lá dentro, Anos mostra para umas novinhas no grau uma passagem secreta extremamente escondida. Sasha não detecta nada com seu olhar demoníaco, então Anos fala que para passar por lá, só da maneira tradicional. Então eles chegam ao local onde estava o cajado perdido há anos. Sasha está alucinado em ver o cetro, então ele aproveita a oportunidade para mostrar para Misha um quartinho secreto, onde ele guardava todos os tesouros e relíquias mágicas, e ela poderia escolher o que quisesse para dar de presente de aniversário para sua irmã. Ela acaba escolhendo um manto encantado e se liga que tinha um anel da hora lá. Ele fala que pode pegar, só que ela é muito tímida para aceitar. Então ela dá o presente de aniversário para sua irmã, e ele é obrigado a se retirar do local por um tempo para que ela pudesse se trocar. Quando ele retorna, descobriu que a mina esfaqueou a Misha, e ela revela que estava fazendo um teatro para conseguir o primeiro lugar na aula. Mas o Anos não acredita na traição dela e revela que já tinha se ligado em tudo. Inclusive, já tinha curado a Misha no mesmo momento que a viu esfaqueada. E o que a Sasha estava vendo era apenas uma ilusão. Então começa a rolar uma troca de olhares demoníacos, mas Anos facilmente a domina, deixando ela sem conseguir se mover. Só então, a Misha impede o Anos de ir mais longe que isso, e tenta trocar uma ideia com a sua irmã, só que ela mete fuga. Então ele pergunta pra Misha que parada estava acontecendo entre elas. A novinha no grau então revela que vai desaparecer à meia-noite no dia do seu aniversário, que era o mesmo dia da Sasha, pois as duas eram gêmeas. Na verdade, o imperador demônio Yves Necron dividiu a existência da Sasha em duas, criando assim a Misha. Usando magia, eles conseguem alcançar a Sasha rapidamente, antes que ela pudesse sair fora da masmorra. Então o Anos pede pra Sasha que faça as pazes com a Misha. A Sasha desafia o Anos para um duelo, ao qual ela aceita na total tranquilidade. Ela passa um tempinho fazendo 2 círculos mágicos, enquanto o Anos só espera. Quando ele assume o controle do círculo mágico, Sasha revela que ela inventou aquele feitiço para transferir a sua alma pra Misha e torná-la a original. Mas para que o feitiço funcionasse, a Misha teria que rejeitá-la como irmã e como pessoa. E essa é a razão pela qual foi tão determinada em ser tão cruel com a sua irmã. Quando ela se despede da Misha, ativa o feitiço logo em seguida, mas não funciona como a Sasha realmente gostaria, pois a sua irmã nunca a odiou. Depois que eles fazem as pazes, Anos fala que vai salvá-las, mudando seu passado, para torná-las demônios separados desde o nascimento. Antes de ativar o feitiço, ele é atacado pelas costas pelo imperador demônio Yves, falando que elas juntas irão se tornar o receptáculo pro seu mestre. Anos derrota ele facilmente, mesmo com a espada varando seu coração, e ativa um feitiço que os transportam para um lugar onde o deus do tempo veio impedi-los de modificar o passado. Esse deus sumona o Yves e concede a ele os poderes do deus do tempo, para que pudesse derrotar Anos em uma luta. Yves consegue cravar a foice no meio do peito do Prota, fazendo ele desaparecer. Então revela que nunca tinha esquecido que o Anos era o rei demônio da tirania, mas para sua surpresa, ele reaparece de repente, dizendo que não morreria tão facilmente. O Yves fica em choque, parando o tempo para evitar uma retaliação do Anos, mas mesmo assim ele consegue superar a magia e vai pro fight contra o Yves. No meio da luta, Anos mostra que até os poderes divinos não são páreo para ele, então ele começa a voltar no tempo pro início, antes das duas serem separadas. As duas conseguem criar com sucesso uma nova fonte de existência com a ajuda dele. Enquanto isso, Anos fica pistola e sumona sua espada destruidora de origem para lutar contra o Yves. Após derrotar o imperador demônio, Anos o ressuscita, mas desta vez ele reconhece Anos como seu mestre e é completamente leal
real a ele. Então o Prota pede para que ele investigasse o que tinha acontecido, tanto com as memórias do Ives, quanto com o nome dele que foi alterado na história. Então ele fala para as novinhas no grau saírem de lá, porque ele estava a fim de ganhar a nota máxima no teste. Já lá fora, ele chega na Misha e dá o anel que ela tinha gostado como presente de aniversário. A Sasha agradece a ele com a mesma reverência de um ser supremo, e ele racha o bico, perguntando onde estava aquela mina que tinha lascado um beijo nele do nada. A Misha fica sem entender nada, e ela fala que era só um beijo da amizade. Olha que sensacional isso daí. Há 2000 anos atrás, Anos e seus subordinados invadiram o território do grande espírito da água. Shin, o braço direito do Prota, ganhou uma aposta com ele ao derrotar o espírito da água com um golpe, obtendo assim a permissão para reencarnar. Quando Kanon apareceu, Anos ordenou que Shin fosse encontrar Reno, enquanto lidava com o herói. De volta ao presente, Emilia anuncia que um estudante famoso por suas skills com a espada, membro da geração do caos e demônio da espada santa, está se transferindo para a academia do Rei Demônio, e fala para os estudantes de uniformes brancos tratarem ele com reverência, já que ele era da nobreza. Quando ela vai dar a nota para o exame da masmorra, fala que vai dar uma nota provisória, pois haviam roubado o cetro real antes de ser avaliado e legitimado, deixando a Sasha pistolaça. A Missa, que é uma colega de classe, defende Anos, argumentando que a Emilia teria lidado com isso de maneira diferente caso ele fosse da realeza, fazendo com que a professora lembrasse que agremiações eram proibidas no campus, e ela poderia perder o clubinho dela. Mas Anos frustra a tentativa da professora de sabotar sua pontuação após encontrar o ladrão, e entregando para Emilia, dizendo para não deixarem mais roubarem de propósito. Mais tarde, Anos é abordado por uma novinha no grau, que era a Missa, que tinha defendido ele na classe. Ela explica a ele que o reino é governado pela realeza demoníaca de puro sangue. Assim, a sua organização, chamada de Grupo da Unificação, está fazendo campanha para que os híbridos também participem da estrutura de poder. Ela convence Anos a visitá-lo, revelando que eles acreditam que ele é o verdadeiro rei demônio da tirania, e tem o apoio de um dos imperadores demônios anciões. Então ela os leva para uma torre onde fica o Grupo da Unificação, e eles se perguntam se não tem problema reunir aquele tipo de agremiação dentro da escola. Mas não, pois era a união dos fãs do Anos, e ela de fato são malucas por ele. Missa mostra metade de uma espada demoníaca que ganhou em seu aniversário do seu pai. Mesmo sem nunca ter o conhecido, ela suspeita que ele seja da realeza e poderia perder o título por ter uma filha híbrida. Então ela pede para que Anos deixe ela e suas companheiras entrarem em seu grupo, e ele decide deixar elas se juntarem à equipe, desde que provem o seu valor. Mais tarde, a classe é obrigada a retirar espadas do chão, que sugam magia dos portadores. No entanto, apenas Anos e os estudantes transferidos são capazes de retirar e portar as espadas. Os instrutores decidiram sair na porrada com eles, mas os dois são derrotados facilmente pelos alunos. Já na sala de aula, o aluno novo se apresenta como Leigh Gransley e pede para se juntar à equipe de Anos. Apesar de ser um puro sangue real, Anos recusa seu pedido e pede para que se junte ao grupo da Missa até a próxima competição para provar a sua determinação. Quando chega a hora da competição, Misha constrói um castelo de gelo usando o poder do anel mágico. Após se transportar para onde estava o Leigh, o Prota vai desafiar ele em uma luta de espada versus graveto. Enquanto isso, Sasha enfrenta o grupo da Missa. Misha chega para ajudá-la e juntas usam um feitiço de fusão de sua família para combinar sua magia e criar um poderoso ataque combinado que derrota seus inimigos. Só então há uma súbita onda de choque, onde uma montanha desapareceu e um rio secou completamente. Anos e Leigh estão quebrando o pau, complementando e desafiando as habilidades um do outro. Após uma grande batalha entre os dois, finalmente consegue vencer a batalha com seu pau. Já em casa, sua mãe preparou um grande banquete para a vitória que seu filho teve. Anos aceita a Missa como sua subordinada por ela ter usado uma magia que é a especialidade do grande espírito da água, e que ela tem sangue de demônio e de espírito. A professora Emilia diz que vai ter um grande evento de espadas mágicas, e os únicos selecionados foram o Leigh, por ser um demônio da espada santa, e o Anos. Após a aula, Leigh está feliz que vai duelar novamente com o Anos, mas ele suspeita que seja uma armadilha, pois a nobreza não quer um híbrido como vencedor. Missa chega e chama Anos para trocar uma ideia com um dos imperadores demônio, o Melhais Boran. Quando o vê, ele imediatamente reconhece Anos como seu mestre, e aconselha ele para que não participe do torneio, achando que assim, o impostor que se passa pelo rei demônio da tirania Avos possa aparecer. No dia do torneio, Anos encontra com Ives disfarçado de gato, e revela que o imperador demônio Melhais não está no topo do grupo da unificação. Existe alguém ainda maior, mas não conseguiu identificar, e a mãe do Leigh está internada com uma doença grave dos espíritos da natureza e está à beira de desaparecer. Então é anunciado a primeira batalha do torneio entre o irmão da professora Emilia, Kurt Ludwell, e seu adversário Anos, que não apareceu. Toda a realeza começou a fazer chacota do Prota. Então a sua mãe Isabela corajosamente o defende, falando que ele vai ser o rei demônio, pois é o sonho do seu filho. No mesmo momento, seu pai chega e lhe entrega uma espada que ele havia forjado, para que seu filho pudesse lutar. Anos pretendia não lutar, mas para ver seus pais felizes, Anos se revela para o público e vai lutar contra o seu adversário. A batalha é extremamente intensa, apenas por parte do Kurt, que leva um pau, perdendo em menos de um minuto. Ele fica em choque porque perdeu, mas Anos fala para nunca subestimar a espada que seu pai fez com tanto amor, deixando todos curiosos para saber mais sobre a espada do Prota, e fazendo seu pai chorar. Mas a Emilia não gostou muito de ver seu irmão derrotado. Na sala de espera, o
Lei chega após vencer uma partida e é completamente hostil com o Anos, e ameaça de matar o Anos, sacando sua espada e partindo pro X1, mas ele consegue segurar o guerreiro. Após a briga ser resolvida, Anos olha pro sangue do Lei e fala que sentiu a presença de um item mágico dentro do seu corpo, que pode destruir a sua origem e matá-lo quando certas condições forem atingidas. Então ele vence mais um duelo e todos comemoram e parabenizam o Anos por estar na final. Sua mãe se oferece para levar sua espada para casa, para que ele pudesse relaxar um pouco. Anos e Misa vão pro hospital onde a mãe do Lei está internada. Ele percebe que a doença dos espíritos na verdade é a sua origem que está ficando muito fraca. Ela acorda e reconhece o Anos pelas histórias que o Lei contava. Ele falava pra mãe que finalmente tinha um amigo, e que estava muito feliz, pois finalmente perdeu um duelo de espadas, mesmo que Anos estivesse usando um graveto. E agora seu filho está preso aos nobres, com um pacto de morte em troca do tratamento dela. Ela implora Anos para lutar a sério com seu filho, pois é a única maneira de fazê-lo feliz. Embora isso signifique que ela terá que morrer, ela aceita totalmente a morte em troca da felicidade do seu filho. Anos cria um feitiço para compartilhar a origem da Misa com o da Sheila. Apesar de ser arriscado, isso poderia salvar a mãe do Lei. Isabela, junto com as meninas dos fãs do Anos, são recebidas por Amélia, que parece estar atrás da espada do Anos. Quando Isabela se recusa a entregar, lança um feitiço com a intenção de matar, mas as novinhas no grau conseguem segurar o feitiço com uma defesa mágica. Ela tá pistola pelo Anos ter humilhado seu irmão em público, que é um membro da realeza de sangue puro. Quando ela ataca novamente, as meninas continuam a arriscar suas próprias vidas para proteger a Isabela. Ela fica ainda mais pistola com as meninas e começa a atacar com força. Quando finalmente chega o momento de matar a Isabela, Emília lança um poderoso feitiço, que é defendido pelo Prota, que conseguiu chegar a tempo para detê-la. Ele usa seu olhar demoníaco na Emília e rapidamente lança um feitiço de cura nas meninas, e fica extremamente grato por tudo que elas fizeram até ali, e pede para sua mãe cuidar do resto. Anos, pistolaço, dá um TP pro campo de treinamento com a Emília e começa a torturá-la, mesmo com ela implorando por sua vida. Ele mata ela sem pena e faz ela ressuscitar, mas dessa vez como uma raça híbrida que ela tanto odeia, e ainda lançando uma maldição que não importa quantas vezes ela morrer, ela continuará a renascer como uma híbrida. No dia da luta, o árbitro coloca um bracelete no braço de cada lutador, e é revelado que o lutador derrotado será aquele que tiver o seu bracelete destruído. Esse item absorve a magia do portador, e caso ele cesse seu trabalho, a mãe do Lei ia morrer, mas se o Anos vencer a partida, o item que o Lei tem no corpo irá destruí-lo. Eles trocam golpes e o Lei já sabia que o bracelete do Anos suga a magia do usuário. Desacreditado que sua mãe será curada, ele então decide ir contra o pacto que havia feito com a sua espada e a nobreza, decretando sua própria morte. Os dois vão pro pau gostoso, mas seus movimentos são rápidos pro público acompanhar, que passam a acreditar que algo habita na espada do Anos, por conseguir bater de frente com o demônio da espada santa. A trocação continua, com um golpe acertando o braço do Anos e causando mais alguns danos, até que no golpe final, o Lei corta o braço do Anos e ele crava a espada em seu coração. Nesse mesmo momento, são levados para uma dimensão alternativa, onde o Melhai se declara como o mentor de toda aquela operação. Ele, junto com outros dois imperadores demônios, é debochado com o Anos, que agora está com seu poder mágico esgotado, devido ao bracelete que suga a magia do portador, e agora ele lutaria contra 3 imperadores demônio. Mas os 2 imperadores demônio são derrubados facilmente pelo Lei, que foi libertado do seu pacto, quando Anos deu a espadada em seu coração. Melhais tenta usar a mãe do Lei como uma moeda de troca, para que ele jurasse lealdade à facção da nobreza, mas o velho nem termina de falar, e eles confrontam dizendo que pode matar ela, assim ele ficaria sem esse escudo para sua defesa. Lei ataca a espada e usa como distração para entrar no portal onde sua mãe estava. Melhais continua a desencadear diferentes armadilhas e ataques contra Anos, mas ele consegue defender tranquilamente, já que o braço com o bracelete que suga a magia havia sido cortado. Um ataque começa contra o Lei em uma outra parte da dimensão, mas Anos consegue criar uma barreira para defender, e mesmo tendo perdido muito poder mágico, ele consegue criar uma espada mágica pro Lei. Ele usa para combater a névoa negra, mas a espada se quebra. Sua mãe, à beira da morte, usa todos os seus poderes de espírito recém-descobertos e se transforma em uma espada mágica, e o Lei finalmente consegue destruir toda a névoa negra que o Imperador Demônio usava contra ele, mas deixando de existir assim que acabou a luta. Ao mesmo tempo, Anos confronta o Melhai sozinho, que usa diferentes feitiços para matar o Anos, mas é claro que ele consegue se libertar facilmente de cada prisão que é colocado nele. Ele então summona sua espada Venus Noah, enquanto fala que ele retornou da sua reencarnação com menos de 10% do seu poder, mas graças ao bracelete que suga a magia, e a magia de aprisionamento que ele estava tentando colocar no Anos, o fizeram despertar seus poderes originais. Então nenhum ataque funciona mais contra ele. Ele usa a espada para atacar o Melhais, que perde as pernas e cai no chão que nem lixo, enquanto tenta defender e impedi-lo de chegar cada vez mais perto. Anos então quebra o dispositivo mágico implantado em sua cabeça e o traz de volta ao normal. Ele se desculpa com o Anos e fala que foi imprudente, trazendo de volta os imperadores Gaius e Idou. Anos então pega a origem deles, que estão sendo controladas pelo farsante, e faz com que eles voltem ao normal. Nesse mesmo momento, um homem mascarado observa tudo o que está acontecendo, mesmo com o tempo parado. Eles não têm tempo para descobrir se era de fato o Avos ou não. Então o Melhais vai de base e o tempo volta ao normal, com o Anos sendo declarado vitorioso e toda sua família e amigos comemorando
comemorando. Então ele levanta sua espada, falando que foi graças a ela que conseguiu vencer o torneio, que a espada que seu pai forjou tinha um coração e não perdia para nenhuma espada mágica. Em seguida, Anos vai ajudar o seu amigo Lei, que viu que finalmente acabou e chorando pela morte da sua mãe. Mas Anos fala para ele não se preocupar, ressuscitando sua mãe, falando que ela era o espírito da espada. E no seu discurso, com tanta gente assistindo, conseguiu fortificar a origem dela, fazendo com que as pessoas acreditassem no espírito da espada. Então chegou a hora de receber o prêmio do torneio. Uma waifuzinha sensacional chega trajada em roupas do mal e ela é a Sasha, que entrega pro Anos uma espada legalzinha e dá um beijinho nele. No passado, Anos vai ao encontro do herói Canon para conversar sobre um acordo de paz, já que os demônios gostariam de viver em paz tanto quanto os humanos. Canon está disposto a ouvir o que Anos tem a dizer, mas seu mestre ataca Anos e é derrotado rapidamente pelo Prota, dizendo que se tiver interessado na proposta era só ir até seu castelo. Algumas semanas depois, a professora Emília é substituída por uma professora chamada Menor História. Ela anuncia que a próxima atividade da escola do Rei Demônio é um intercâmbio realizado na escola do herói, localizada no Reino Humano. Anos se pergunta por que daquele intercâmbio, mas aproveita a ocasião para treinar os seus amigos e deixá-los mais fortes. Ele leva o Lei pro quartinho secreto e fala que pode pegar qualquer espada que quisesse. Ele então escolhe uma espada e testa num boneco, mas não conseguiu cortar. Anos explica que essa espada se transforma de acordo com a sua vontade, e que há 2000 anos atrás, seu braço direito podia usar essa espada com maestria e que Lei parecia muito com ele. Anos se lembra da promessa que havia feito ao Canon, que quando reencarnassem poderiam se encontrar e virarem amigos. No dia de partida para o intercâmbio, a professora diz que os alunos precisam chegar lá em menos de 10 dias. Sasha discute o melhor caminho para que eles possam pegar, mas Anos fala que não é preciso e simplesmente dá um TP pro Reino Humano. Anos junto com Sasha vão para a escola do herói para saber o que descobrem do Canon, mas eles são parados no portão por uma garota chamada Bianca, que explica que somente as pessoas autorizadas podem entrar lá. No entanto, sua recepção muda quando ela descobre que eles são da academia do Rei Demônio e leva eles para um passeio na escola, mostrando diferentes lugares na academia. Na biblioteca, Sasha, pistola, começa a discutir sobre alguns equívocos da história do Rei Demônio da Tirania e do herói Canon, mas o Anos a tranquiliza. Nessa hora, a reencarnação da primeira origem do Canon, Ledriano, os interrompe, debochando do que eles acreditavam de que o Rei Demônio que salvou o mundo, acompanhado do reencarnado da terceira origem do herói, o Laos. Quando Anos contesta, falando que não acha que eles sejam reencarnações do herói Canon, Laos vai pro X1, dizendo que é bom ele nem piscar. Então Anos pisca o olho, anulando a magia dele e jogando o guerreiro pra longe, deixando o mano em choque. Bianca então fala pro Anos que o herói Canon foi assassinado há 2000 anos, e talvez a pessoa que ele conheceu há tanto tempo não seja mais a mesma que ele esteja procurando. Alguns dias depois, finalmente os alunos da escola do Rei Demônio começam a chegar no Reino Humano, e assim começa a primeira aula do intercâmbio, uma competição clássica entre os alunos das escolas. Começando pelas habilidades em magia, um representante de cada escola se posiciona atrás de uma mesa com alguns objetos. Ledriano, representando os alunos da escola do herói, mostra sua magia santa, que transforma uma espada quebrada em uma espada nova e forte. Quando o Riveste do terceiro ano tenta usar sua magia para transformar o rato em monstro, falha miseravelmente e é ridicularizado por todos. Mas Anos se liga que os humanos fizeram uma armadilha, então transforma o rato e a planta em monstros poderosos. E para fechar com chave de ouro, transforma a espada quebrada em uma espada sagrada. O professor fica em choque que um demônio consiga usar magia sagrada mesmo que impossível para demônios. Mas Anos revela que essa tal magia está apenas em uma sintonia diferente. Mais tarde, as novinhas no grau e Anos vão para um festival. Lei está na brincadeira do arco e flecha e consegue ganhar um prêmio. Ele escolhe um colar de conchas e dá pra Missa como agradecimento por ter ajudado a salvar sua mãe. No dia seguinte, todas as minas admiradoras de Anos estão em choque com o colar que a Missa tinha ganhado. E Anos explica que esse colar há 2000 anos atrás era para que o casal, que estava indo para as garras da morte, voltasse a ficar juntos em outra vida. Em resumo, é uma promessa de casamento. Chegando na beira do lago, os alunos vão participar de outra competição juntos, onde devem mostrar suas respectivas formas de magia de guerra. Riveste toma frente e fala para Anos que são eles que vão participar por serem nobres, e assim vingarão o nome da professora por todo o deboche que a escola de heróis vem fazendo até ali. Enquanto se preparavam para o combate, a professora História diz a Anos que Riveste odiava o Rei Demônio da Tirania, e não tinha nenhuma habilidade com magias de combate. Mas ela falou que se pá, essa era uma magia que o Rei Demônio criou para ajudar seus colegas, dividindo o seu próprio poder. Desde então ele se tornou um grande fã do Rei Demônio da Tirania. Assim que começam os exames na cidade subaquática daquele rio, o grupo do Riveste se depara com alguns obstáculos, sendo atacado com muita força pelos alunos adversários, e não conseguindo usar magia dentro da água, o que acaba sendo fatal, e os alunos que estavam na frontline são aniquilados. Anos mostra para a professora História que os humanos estão manipulando a nascente da água do rio com água benta, o que é extremamente tóxico para os demônios. Pouco depois, os heróis avançam para o castelo de Riveste. Embora eles estejam preparados para eles, seu poderoso feitiço não afeta os heróis, e seu castelo é atacado e destruído pela classe dos heróis, enquanto ao mesmo tempo o sinal da transmissão do lado de fora é perdido. Temendo pela vida de seus alunos, História se move para tentar resgatar os moleque, mas Anos
Anos a impede, dizendo que ela seria só mais uma. Ele imediatamente resgata os alunos do terceiro ano para fora da água. Hisoria percebe que ele tem uma estigma, um ferimento causado por magia sagrada, mas infelizmente magia de cura comum não funciona nesse tipo de ferimento. Anos vai ajudar o rapaz, mas é rejeitado por Riveste, que dá uma tirada com a cara do Prota, mas em seguida ele acredita que Anos é o único que consiga vencê-los. Anos então vai chamar pra Shincha a classe dos heróis, que o provocam falando que estão com medo de lutar na água benta, então bastaria retirar toda a água do lago, enquanto ria da cara deles. Mas dito e feito, Anos vai pro meio do lago e invoca uma poderosa magia que seca o lago completamente, deixando o professor dos heróis em choque por ter secado o rio dado pelos deuses. Todos os alunos vão pro campo de batalha e se preparam pro duelo. Misha e Lei fala para usar o gás e apenas de fachada, pois queriam usar os próprios poderes para derrotar o herói sem nenhum tipo de buff. Os heróis falam que se de fato Anos é o rei demônio da tirania e o herói Kanon tinha o mesmo nível de poder, então aquela batalha seria safe. Afinal, estavam ouvindo a voz do Kanon dentro deles há um tempo. Quando o maluco dá um buff no time, a voz estranha dentro deles ressoa dizendo: matem o clã dos demônios. Anos lança um poderoso ataque, mas quando atinge a barreira, uma garota aparece para cancelar a magia. Anos fica feliz porque tem alguém com capacidade lá, então invade a barreira junto com a Misha para construir a base deles dentro da base inimiga. A garota aparece novamente e é apresentada como Zestia, a reencarnação da quarta origem do Kanon. Os heróis se preparam para lançar um feitiço de ataque na Misha, mas Anos aparece na frente para bloquear e é imediatamente preso com correntes que drenam o poder mágico, mas o tiro sai pela culatra, quando Anos começa a alimentar com um excessivo poder mágico, explodindo a galera. Com o castelo do Rei Demônio finalmente construído, Sasha e Lei podem lutar livremente dentro da barreira. Sasha vai enfrentar o Laos e se apresenta como a bruxa da destruição da geração do caos. E o pau começa a comer gostoso, com ele atacando com força a braba, mas ela consegue pegar o item mágico dele que dá algumas vantagens. Só que Laos ataca e consegue recuperar seu item, aprisionando ela num feitiço que deixa imóvel. Quando ele se prepara para uma investida, sente que algo aconteceu em seu corpo o derrubando. Sasha havia envenenado o item mágico dele e usa seu olhar demoníaco para colocá-lo em puro desespero. Enquanto isso, Lei tá preso em um feitiço que deixa imóvel qualquer poder que não seja sagrado. Reine sumou a espada Zeleu. As feridas causadas por essa espada se tornam estigmas, feridas que não podem ser curadas depois. Lei só corta o braço dele, transformando sua espada com energia sagrada. Reine tira com a cara do Lei, dizendo que não dá pra fazer isso com uma espada falsa. Então ele só pega a espada sagrada verdadeira e desfaz o feitiço. Reine tá desacreditado e chama sua espada de volta. Só que elas continuam com o Lei, deixando o maluco em choque. Anos enfrenta Ledriano e Zestia em um duelo bastante intenso, só que ele consegue lidar com os dois tranquilamente. Então os dois começam a conjurar uma magia de grande porte, onde recebem mais poder mágico de todos os humanos do reino. Anos fala que fazia 2000 anos que não via aquela magia de perto, e Ledriano afirma que há 2000 anos atrás a população era de apenas 100 mil habitantes, e que hoje em dia eles tinham uma população de 1 milhão de pessoas que estavam compartilhando seu poder mágico com eles. Eles vão pro pau contra o Anos, usando todo o poder do amor dos humanos. Mas Anos faz o mesmo feitiço, falando que não precisa do poder de 1 milhão de pessoas para vencer, apenas 8 bastaria, e chama suas fãs para cantar e louvar a ele com uma música. Quando eles o atacam, facilmente são derrotados com o poder esmagador do Anos. A mesma voz interna das reencarnações do Kanon começa a ecoar para fora, e agora todos podem ouvir "Matem o clã dos demônios". Nessa mesma hora, Zestia avança para cima do Anos, varando a espada em seu coração e ativando um feitiço de autodestruição, causando uma enorme explosão. No entanto, ele sai ileso, mas Zestia aparece novamente na frente dele para ativar o mesmo feitiço. Anos consegue pegar a origem dela e Bianca aparece dizendo que a única forma de parar a Zestia é indo ao santuário. Misha chega ao santuário e é atacada por Diego, o instrutor dos heróis. Embora ela consiga tancar o feitiço, ele abre um portão do qual sai uma luz santa que enfraqueceu a Misha terrivelmente, permitindo que Diego ataque por trás com a sua espada. Ele golpeia com a sua espada continuamente, até que ela esteja à beira da morte. Antes que ele a matasse, Anos chega a tempo de detê-lo e salvar a vida da Misha. Ele começa a interrogá-lo, mas ele não é cooperativo. Anos então o transforma em um monstro e tenta tirar algumas informações desse jeito, mas como não teve nenhum tipo de resultado, destruiu sua origem. Chegando em uma sala secreta, ele encontra a Bianca, que revela que ela não é humana, e sim uma fonte mágica criada por um feitiço proibido. Anos liberta a novinha no grau, e ela explica que a classe de heróis são todos clones criados por ela, para servir como guerreiros para aniquilar os demônios. Ela diz que o mentor foi o general chamado Jerga, que morreu na batalha 2000 anos atrás. Ela então mostra a Anos uma memória onde o herói é morto por ir contra o plano do Jerga. Sua conversa é interrompida por Diego, que ressuscitou de alguma forma, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, 3 imperadores demônios chegam ao local, junto com o impostor do rei demônio da tirania, Avos, que rouba a espada Evans Mana, que no passado só conseguia ser portada pelo herói Kanon. Depois de uma breve troca de carícias entre os dois reis demônios, Avos e seus parça desapareceram, prometendo um novo mundo. Diego então anuncia a reencarnação do rei demônio da tirania e proclama guerra aos demônios. Ao mesmo tempo, Avos faz a mesma declaração de guerra no reino demoníaco. Na manhã seguinte, Missa está preocupada pensando na batalha
batalha que irá acontecer, e Lei vem pra tranquilizá-la, dizendo que isso nem se compara ao que foi 2000 anos atrás. Ele então pega um dos colares de concha e coloca nele. Isso significa uma promessa de casamento, e ele prometeu voltar vivo da guerra. Anos reagrupa seu time para repassar as estratégias que irão usar no campo de batalha. Em resumo, é não matar e não morrer. Ninguém merece perder a vida por motivos tão banais. Ambos os exércitos começam a se mover em direção ao campo de batalha. Enquanto isso, o time do Anos se move para o campo de batalha, para neutralizar o exército demoníaco de continuar avançando. Os imperadores demônios anciões também ajudam a conter o avanço do exército. Os outros 3 imperadores demônios anciões chegam pra treta, mas os imperadores do lado do Anos vão tomar conta disso. Anos dá um TP na frente do castelo, e recebe uma mensagem da missa, falando que o Lei tinha sumido na batalha, e uma mensagem dos imperadores demônios, avisando que conseguiram conter os outros imperadores anciões. Nisso, Avos anda em um campo aberto, e Anos levanta uma barreira para impedir a entrada de qualquer pessoa lá dentro. Então ele summona sua espada e vai pro pau contra o Anos. Na primeira troca, Anos percebe que ele é o Canon, e fala para ele remover a máscara, já que tinha descoberto que o falso rei demônio da tirania era o Lei, a reencarnação do Canon, e descobriu isso graças ao colar de concha que ele tinha dado pra missa, e pergunta o que realmente aconteceu há 2000 anos atrás. Ele diz que a verdade é que os humanos eram fracos demais, e foi morto por ir contra o plano irracional do Jerga, de exterminar o clã dos demônios. Desacreditado, usou sua espada Evansmana para cortar o destino pré-determinado para corrigir o erro humano. Assim, ele apagou da história o nome de Anos, para colocar o nome de Avos no lugar, com o objetivo de criar a guerra para morrer no lugar do Lorde Demônio. E como herói, ele precisava compensar o erro humano, morrendo no lugar do Anos. Anos fala que há 2000 anos atrás, o casal que compartilhava o colar de concha fez uma promessa de retorno, e se quisesse de volta era para pegar a força. A batalha entre os dois começa com uma intensidade absurda. Anos vai para cima com tudo para derrotar o Lei, e vai destruindo suas 7 origens, uma a uma, até finalmente ser derrotado. Mesmo derrotado, ele summona sua outra espada e vai pra treta insana com o Prota, acertando a sua origem. Na mesma hora, usando seus últimos momentos, Anos troca as roupas e veste a máscara do que era o Avos. O exército vê a espada Evansmana e deduzem que seja o herói Canon reencarnado, derrotando o Lorde Demônio da Tirania. Lei está triste e Anos fala que vai ser como ele previu. Com a morte do Rei Demônio, o mundo conhecerá a verdadeira paz, e pede pro exército demoníaco recuar até a sua volta. Diego, que ainda sofre lavagem cerebral por um feitiço do Jerga, não está satisfeito com o resultado da batalha. Embora Bianca tente detê-lo, seu ódio cresce tanto, ficando fora de controle, que ativa um feitiço e invoca a vontade do General Jerga para lutar contra o clã demoníaco. Misha e Sasha começam um ritual secreto que é a especialidade da sua família, o clã Necron. Ives, o precursor do clã Necron, realiza o feitiço para fazer a fusão das irmãs, e como resultado, saindo uma waifuzinha sensacional no rolê, e que vai sair na mão contra o Jerga. Ele reúne um exército enorme de Zeshias, que estão prontas para se autodestruírem ao mesmo tempo, e nisso uma grande explosão acontece, mas uma magia de grande porte aparece e anula todo o estrago. Então Anos reaparece graças à magia de origens da Bianca, que reconstruiu sua origem inicial. Determinado, Jerga começa a drenar poderes mágicos e a esperança dos humanos, com o único objetivo de matar o Rei Demônio da Tirania, Anos. Ele desfere um ataque no Prota, que é defendido pelo Lei, e junto eles começam um ataque contra o Jerga, mas Anos não tem poderes mágicos suficiente naquele momento para acompanhar a batalha. Como contramedida, ele comanda a união das fãs de Anos para cantar e lhe entregar seu amor em forma de poder. Nisso, Jerga summona várias espadas de luz e ataca o exército demoníaco que é defendido por Bianca, pedindo para que os demônios fujam. Mas o exército demoníaco reconhece que Anos é sim o verdadeiro Lorde Demônio que lutou pelos demônios. Com esse novo desenrolar, Anos vira a maré da batalha contra Jerga, que tem seu destino cortado pelo Lei, usando a espada Evansmana, que corta até mesmo o destino. Anos summona sua espada demoníaca Venus Noah, e junto com o Lei aniquilam qualquer vestígio do Jerga no mundo, finalmente o derrotando. E foi assim que acabou o anime. Esse foi o resumo completo de Mahuga Queen. Se quer mais resumo de algum outro anime, já deixa aí nos comentários a sua sugestão. Espero que tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho das notificações, para ficar por dentro de tudo que lançamos aqui. E a gente se tromba na próxima e falou!